Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, @Papo Animado. E lá vamos nós! Que o Tsar não sobreviveu, mas sua filha não morreu. Princesa Anastácia! Mas fique quieto aí. Tá começando mais uma edição do podcast Papo Animado. Eu sou Alan Wood e tô aqui com ele, estou aqui eu com meu chá, meu black tie para essa grande festa com ele, Léo Francisco. Ah, você tá aqui ainda? Como é que você tá, Ô, hein? amigo, estamos aqui trabalhando muito, mas estamos aí. Quero pedir primeiro desculpa pra galera, porque atrasou um pouquinho esse especial que a gente ia colocar no ar, mas a gente tá colocando ele hoje, no dia do aniversário dela. Vocês devem ter visto na nossa thumb do podcast, que nós vamos falar hoje sobre Anastácia, mas não só sobre o desenho animado, porque hoje... Que dia é hoje, Alan? Hoje, gente, completa 120 anos que nasceu ela, pequena Anastácia Nikolaevna, que como é que é o nome dessa mulher, gente? Daqui a pouco a gente vai descobrir realmente como se pronuncia isso. E para comemorar, né? Ah, ela tá fazendo aninhos, ela tá aqui do meu lado, como assombração. A gente vai falar sobre ela e o filme, né, da Fox, Anastácia, que eu sei que tem muita gente que ama e que tava cobrando, inclusive, a gente, né, Léo, pra falar sobre isso. Isso mesmo. E como o filme só vai fazer aniversário redondo daqui a alguns anos, a gente resolveu arrumar essa desculpa esfarrapada de tipo, já que a Anastácia, a verdadeira, tá fazendo 120 anos, que é uma grande data, uma grande comemoração, ela nasceu em 1901, gente. Olha que maravilhoso. A gente resolveu trazer um convidado muito especial. Não é Selby Ped, é nosso querido amigo. Beijo, Selby, aí pra você. O Selby é do Animação, pra quem não acompanha os últimos podcasts. Quem que a gente trouxe hoje? Especialista em A Princesa Anastácia, Alan, e que se a gente não convidasse, colocaria nosso nome na boca do sapo. Ele está de volta, galera! Diego Vargas! Olá! Aê! Seja bem-vindo! Olá, internet! É Foquinha? quero- A gente ligou só que- errado, a gente ligou pra Foquinha. Ih, gente, colocamos uma pessoa errada no podcast. Eu só quero dizer que eu tava aqui desde o começo, eu achei que tinha me esquecido do churrasco, mas tudo bem que eu gostei muito dessa apresentação aí, desse episódio muito especial. Se preparem que vai ser uma palestra isso aqui, hein? Uma palestra de 1 hora, porque a gente só tem 1 hora pra gravar, Diego. Então você sabe que tem que ser aquela palestra informativa. Então, gente, Uma vamos palestra parar de falar sucinta. e vamos começar a falar sobre a Anastácia. Voltamos, então vamos falar dela, mas antes de falar sobre a Anastácia, é bom que a gente dê aí, né, uma contextualizada, porque assim, primeiro que muita gente confunde e acha que a Anastácia, eu sei que agora ela é, mas pra mim não é ainda. Agora ela pode dizer que é dela. Eu sei que agora é, mas antes não era, né? Muita gente confundia a Anastácia com uma princesa da Disney, porém, na verdade ela é da Fox, né, Léo? E a Fox tem algumas produções ainda, né? Conta melhor sobre isso pra gente. Depois de sucessos de bilheteria de filmes da Disney, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, no começo da década de 90, Rei Leão, todos os estúdios de animação, todos os estúdios começaram a olhar pra animação e falar, olha, isso dá dinheiro. Então, a Fox não foi diferente. Ela resolveu, depois de lançar filmes que ela somente distribuiu, como Fernie Gully, As Aventuras de Zack e Krista na Floresta Tropical, Olha foi que lançado delícia. em 92. Era Uma Vez na Floresta, lançado em 93. E a gente tem o conhecido, acredito que vocês conheçam esse, que é o Padmaster, o mestre da fantasia com Macaulay Culkin, em 94, que ele vira personagem de desenho animado. Não faço ideia. Ou seja, eles estavam com um catálogo ali bem bom, né? Só coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Só coisa que a gente lembra, né? Que eles estavam só distribuindo. Então a Fox resolveu chamar o Don Bluth para comandar o estúdio e fazer a sua primeira animação. Então ele e o Gary Goldman foram contratados pelo Bill Meshnick, não sei se é assim que pronuncia,
presidente daquela época da Fox para criar o estúdio de animação que era a Fox Animation Studios. O estúdio foi fundado no dia 9 de agosto de 94 e ele tinha o nome como Fox Family Films. E ele era localizado na Arizona. O estúdio durou 6 anos, sendo que depois da fundação, em 97, foi lançado a Anastácia. E em 99, com o sucesso da Anastácia, eles lançaram diretamente em vídeo Bartók o Magnífico, que trazia o morceguinho como protagonista da trama. E em 2000, eles lançaram a animação tradicional Titã Aê, que foi um fracasso e que gerou uma perda de mais de 100 milhões de dólares para os estúdios. E depois de 10 dias do lançamento, a Fox Animation foi fechada. De lá pra cá, desde o fechamento, a Fox coproduziu outras animações como Os Simpsons, o filme, de 2007, O Fantástico Senhor Raposo, de 2009, Festa do Céu, de 2014, e tem 2 animações ainda inéditas. Uma vai ser lançada agora no mês de novembro, que é o Ron Bugado, e tem uma que ainda não tem data, que é o Bob's Burger, o filme, que é baseado na série de animação. Então, desde que a Fox fechou o departamento, a Fox Animation, eles compraram a Blue Sky e começaram a lançar. A gente já falou sobre a Blue Sky aqui no Papo Animado, né, Alan? Um episódio especial sobre todos os filmes do estúdio. Exatamente, né, que vocês podem ouvir, inclusive, qualquer dia, tá lá, né, nas plataformas. Que quiser o link dar tá play. no perfil, arrasta pra cima, link na bio, caixinha daqui do lado. Exatamente. E aí, nós vamos falar um pouco sobre a primeira grande aposta, que foi a Anastácia, da Fox Animation, que foi um grande sucesso, tanto de crítica quanto de público. Léo, você tá o próprio... É o Léo que pede, né? Isso aí. Não, vai falando que eu quero ver até onde você vai chegar com essa história. Que eu tô amando aqui, é o próprio Wikipedia. Vai. Praticamente isso, fiz lição de casa, gente. Gente do céu. É o TCC do Léo, esse. Ele tá animado. A Disney tava lançando Hércules em 97 no meio do ano, que não foi um grande sucesso, né? Se a gente for comparar com as outras animações, Hércules foi um fracasso, só que a Disney lançou no mês seguinte George, o Rei da Floresta, que foi um sucesso. Só que no final do ano, no mês de novembro, a Fox lançou nos Estados Unidos Anastácia, foi um grande sucesso. O filme ele teve uma pré-estreia em Nova York no dia 14 de novembro. No dia 21 de novembro ele foi lançado e aqui no Brasil ele foi lançado no dia de Natal de 97. Na Rússia, que é onde se passa a trama, eles decidiram lançar o filme no ano seguinte, 98, porque eles quiseram aproveitar a comemoração dos 80 anos da Revolução provocados pelos bolcheviques. Então, eles resolveram lançar nesse ano para poder pegar o gancho e já falar sobre a princesa. Mas eu quero saber, Alan, do que se trata o filme Anastácia? Depois de tudo isso, né, galera? Cheguei no momento sinopse. Primeiro, é que assim, ó, antes de qualquer coisa, a gente vai sim falar sobre a história real da Anastácia. Diego Barg está aqui pra isso, entendeu? Mas mesmo. Segura aí, hein, galera? No final do episódio, segura aí, tem água pra rolar aqui nessa cachoeira. Depois do feitiço do maldoso Rasputin, a jovem Anastácia desaparece do palácio. Anos depois, sua avó, a Grã-Duquesa Imperial, que vive em Paris, oferece uma recompensa para quem trouxer sua neta de volta. De olho no dinheiro, assim como todo brasileiro, 2 russos fazem testes para encontrar uma menina parecida com a princesa. Encontram Enya, uma jovem órfã que Deus, tem ele falou o nome errado, tudo... já me dá gatilho. Enya, aqui tá escrito Enya. Enya era aquela mulher que cantava umas músicas. eu acho que era, pelo que eu lembro do filme, é Anye, não é? Anya. Exato. Anya, uma jovem órfã que tem tudo para se fazer passar por Anastácia, porque é ela mesma, né? Já dá para saber no começo do filme que é ela mesma. Vamos então falar sobre Anastácia. Antes eu quero saber, vocês gostam de Anastácia? Qual a relação de vocês com esse filme? Eu tenho. Vai, Diego, foi uma pergunta para mim ou foi uma pergunta para audiência? Para todos. Deixa eu falar. É muita coisa. Eu até tomei notas aqui. Mas uma coisa importante de casa. Eu vou fazer um adendo. Sabe quando você vai lá no Wikipedia e você clica assim inserir mais informações? Vou fazer um adendo aí ao Léo Wikipedia, que é o seguinte: como você viu que tinha aquela caralhada de animações, tudo bem que os estúdios produziam. Isso era tudo começo dos anos 90, que a animação não era meio que nada. Tava todo mundo produzindo live action. Você pode lembrar que, tipo, esses filmes, tipo, Flintstones o filme, A Família Addams o filme, Gasparzinho o filme, era tudo primeira metade dos anos 90. A animação não dava dinheiro, ninguém queria fazer. A Disney foi lá, fez Pequena Sereia, fez Aladdin, fez Bela e a Fera. Quando viram, falaram, porra, esse negócio de animação
tem aí um público que quer ver animação boa, né? O problema era que as animações eram ruins. Musicais, né? O problema é que as animações eram todas umas porcaria. A própria Disney nos anos 80 fazia porcaria. Quando eles encontraram essa linha que era animação bem feita, musical, esse jeitão que a gente identifica como Disney, todos os outros estúdios quiseram fazer também. E para a segunda metade dos anos 90, todo mundo lançou. A DreamWorks lançou o Príncipe do Egito, a Warner lançou a Espada Mágica e a Fox foi com a Anastácia. O que se saiu melhor desses todos os outros estúdios foi a Anastácia, inclusive em bilheteria eles passaram de 100 milhões, o que na época, hoje em dia ainda é uma grana, mas na época para um desenho era uma puta grana, e eles foram muito espertos, porque eles fizeram muito nos moldes da Disney, né? O estilo de animação é muito parecido, as inserções das músicas, tanto que as pessoas realmente acham que é tudo Disney, e eles contrataram o Don Bluth, que era um ex-Disney, e que era um cara que no meio de animação tava em destaque. Então eles foram muito espertos, eles montaram uma equipe com gente boa. E tanto que ele tinha feito A Polegarzinha, ele tinha feito Em Busca do Vale Encantado, que tinha ido bem, ele tinha feito Fível, chamou o cara. E aí o que aconteceu foi, a Fox disponibilizou do catálogo deles e falou, faz um remake. Eles não queriam uma história original, eles queriam alguma coisa que já tivesse no catálogo da Fox. E a equipe do Don Bluth ficou entre dois filmes, My Fair Lady, que é o musical lá, Minha Bela Dama, e Anastácia, a Princesa Esquecida, que é um filme de 56, que deu o Oscar para Ingrid Bergman. E eles resolveram fazer a versão desse filme, o desenho. Ou seja, o desenho existe um live action de 50 anos antes, que é esse Anastácia, a Princesa Esquecida, é fácil de achar, é bem legal. E é bem parecido com o desenho, assim. Eles adaptaram esse filme, então a animação me parece que deu muito certo porque veio de muitas boas escolhas, né? Criativas e tudo mais. E a outra coisa que eu ia dizer, dessa sinopse, eu amo essa sinopse porque a gente vai dizer daqui a pouco, desvendar, continue aí ligado nesse podcast, porque eu vou dizer o que é verdade e o que é mentira nessa história. E o Alan me perguntou, agora eu que tô tagarelando, Jesus, falando pelos cotovelos, a minha relação com o filme. Eu assisti quando estreou no cinema, lá em 97, eu tinha 9 lindos aninhos, fiz 10 aninhos no começo de 98, e eu amei, eu me apaixonei pelo filme, muito. Você foi no Natal assistir? Léo, não me lembro. Nessa época, como o meu aniversário é no dia 5 de janeiro, o meu presente de aniversário, assim, a minha festinha de aniversário era sempre no cinema ver o filme do verão. Eu não me lembro se foi eu imagino que tenha sido Anastácia nesse ano, porque eu não me lembro se Vida de Inseto lançou junto, eu não lembro o que era, mas provavelmente eu vi nas férias de verão. Eu me lembro de ter visto muitas vezes, porque eu fiquei muito viciado. E eu tento hoje em dia me lembrar o que me fez gostar tanto. Eu acho que era esse contexto de vida real. É um dos primeiros desenhos, se você pensar que era assim, tinha o que se passava no começo dos anos ali de 1900, ou seja, não era tão velho, não era tão longe da realidade. Tinha uma coisa realista que eu acho que me fez gostar muito, né? E uma coisa ali, entre aspas, contemporânea, né? Então, acho que foi isso que me cativou. Era um desenho, mas era um desenho era fantasioso, mas era meio realista. Eu acho que essa mistura tanto que eu fiquei muito viciado depois na história real, saí pesquisando, a criança doida, nerd. E acho que. Mas sempre foi um desenho que eu amo. Hoje em dia é meu desenho número 1, que eu me sinto. Sempre me senti na trairagem de gostar meu desenho número 1 não ser da Disney. Mas agora é da Disney. Conseguimos. A fanbase conseguiu, comprou. Disney comprou. Que eu quero agora. Eu quero o login castelinho da Disney no começo. Provavelmente você assistiu Anastácia nesse ano, porque o Vida de Insetos foi lançado no ano seguinte, 18 de dezembro de 98. Então, provavelmente foi seu aniversário seguinte, que foi do Vida de Insetos. Mas eu também tenho um valor sentimental muito grande por Anastácia. Eu lembro de ter assistido ele primeiro em VHS. Eu não cheguei aí no cinema, porque naquela época eu não ia ao cinema. Mas eu cheguei a assistir o filme várias vezes em VHS. E uma coisa que me marcou, eu até comentei no meu canal no YouTube no final do ano passado, num vídeo que a gente fez de Natal. Pra mim, Anastácia é muito um filme de Natal, porque eu lembro que na véspera de Natal, se eu não me engano, de 2000 ou de 2001, acho que foi 2000, a Globo passou na noite de Natal Anastácia na programação, e eu lembro de ter assistido na casa da minha avó. Então o filme acabou antes da meia-noite, porque a Globo sempre passava a Missa do Galo depois. Então eu lembro que tava todo mundo na cozinha comendo, e tava eu, minha avó e meu tio assistindo Anastácia na sala durante a noite. Então eu tenho uma recordação muito forte de família, de Natal, com esse filme, eu gosto muito. E você, Alan? Parece que você não gosta tanto assim de Anastácia, né? Oi, podemos como tirar assim? ele da conversa, né, Diego? Por favor, Léo, faz esse favor pra mim.
Eu amo que ele dá spoiler, ele não deixou. Eu tinha toda um suspense pra criar e ele acabou com tudo. Muito obrigado, um dia eu tiro ele desse podcast. Mas o Léo tava falando a questão do Natal e eu acho que a primeira vez que eu vi a Anastácia realmente foi nessa programação aí da Globo, porque também me dá esse gosto de Natal, então eu acho que... E eu lembro que eu tinha visto na TV, então provavelmente foi nisso daí. Eu perguntei especial, né? Para a minha audiência do Instagram, porque agora eu tenho uma audiência no Instagram. Fiz uma enquete para saber se as pessoas já tinham assistido a Anastácia, né? 83% falou que sim, óbvio, que já tinha assistido, né? E aí eu perguntei, mas vocês gostam de Anastácia? E aí 91% disse sim, que adora, que ama. Inteligente. 9% não, e eu estou nos 9% que Quem não são gosta de Anastácia. Eu entendo um pouquinho do hype, porém toda vez que eu reassisto, porque eu assisti algumas vezes pra tentar gostar, juro, depois de velho, eu fui tentar assistir, quando entrou na Netflix eu assisti de novo, entendeu? Quando vi esses dias, né, no Disney Plus pra poder falar, e eu falei, não, agora, eu acho que agora, dessa vez, com a cabeça fresca, agora que é Disney sabendo também, né? das coisas, talvez eu consiga gostar um pouco mais, mas eu continuo não gostando. Eu acho as músicas todas ruins, nenhuma é boa, nenhuma. Só aquela do Foi no mês de dezembro, obrigado que eu pela acho... sua participação. Diego, vamos seguir o programa aqui agora. Eu tô no chão com essa história. Eu acho meio ok, entendeu? Que Foi no mês de dezembro, mas as outras músicas eu não gosto muito. Então, assim, não tenho aí essa relação tão com a Anastácia. Eu não... pra mim podia continuar sendo Fox, não precisava entrar pra realeza da Disney, não. Meu Deus, essa foi minha contribuição pra hoje. Acabou o programa, gente. Obrigada por vocês terem escutado até aqui. As pessoas vão desligar ou parar de seguir a gente a partir de agora por culpa do Alan. Eu fui Diego, apunhalado. me ajuda a salvar esse podcast, pelo amor de Deus. Léo, eu fui apunhalado pelas costas, eu tô assim... Diferente do Alan, 86% da crítica ama Anastácia. Muito o filme bom. Tá com a pontuação de 86% no Rotten Tomatoes, 77% do público, que é uma nota boa. O Diego tinha citado um pouco que a Anastácia tinha sido um grande sucesso. A Anastácia custou para a Fox, na época, 53 milhões e o filme arrecadou mundialmente 139,8 milhões de dólares. Rica trilhardária. Quer dizer, a Anastácia merece esse sucesso todo, né? E o Alan falou que não gosta muito das músicas. Eu acho a trilha sonora de Anastácia maravilhosa. Concordo com você, quando eu fui Léo. para os Estados Unidos, uma das coisas que eu estava procurando e consegui comprar foi o CD com a trilha sonora do filme. Eu adoro, quando qualquer youtuber, cantor lança a versão, eu já baixo, porque eu acho tudo maravilhoso. Eu amo a trilha sonora. E eu comprei o meu CD na Galeria do Rock. A canção Once Upon a December, ela foi finalizada antes mesmo do script do filme ficar pronto. Gente. Então ela já era aquela música que ia estar no filme. Não é minha favorita. Eu adoro aquela música que ela canta aprendendo com eles na bicicleta, lá que eles começam a ensinar para ela as coisas, e também a jornada ao passado, que eu acho linda quando ela tá se descobrindo. A cena do musical também é maravilhosa. Eu gosto muito de Anastácia. Ai, gente, tá bom. Ai, eu tava aqui gravando e aí passou uma sombra por mim. Ai, credo. É ela mesma. É a Anastácia, meu anjo. Deixa eu falar uma coisa, eu vou ignorar o Alan a partir de agora, tá, Léo? Vamos conversar nós dois. Eu só queria dizer pra vocês que a trilha sonora da Anastácia não só é muito foda, como rendeu um musical na Broadway que estreou em 2017, ficou 3 anos em cartaz e tá aí rodando o mundo. Quer dizer, não tá rodando o mundo porque a gente vive numa pandemia absurda, numa distopia bizarra em que não existe mais teatro, né? Mas Isso. Assim que a gente se livrar disso, esse é um musical que tá aí, tá pelo mundo, espero que um dia chegue no Brasil. Me diga quando for o momento da gente falar sobre isso. Eu não quero Vamos tirar falar, já que você citou do musical, a Anastácia estreou na Broadway em abril de 2017, sendo que as primeiras apresentações foram em 2016. Ele ficou em cartaz até mais ou menos a metade de 2019. E em 2018, no ano seguinte, eu não sei se você lembra disso, Diego, os produtores falaram que já estavam vendo umas 8 adaptações diferentes internacionais do musical. E países como Alemanha, Espanha, Japão, Coreia do Sul, Países Baixos, México, Argentina, Austrália e Brasil estavam interessados em adaptar a história. Então pode ser que a gente em breve tenha Anastácia nos palcos brasileiros. Hoje, além de estar fazendo um tour pelos Estados Unidos, nos países que ainda estavam ou vai voltar, acredito eu,
a ter espetáculos, o musical está em cartaz em Madrid, na Espanha, Haia, na Holanda, e Tóquio e Osaka, no Japão. A gente pode encontrar o musical nesses países. Quem quiser ir, hein, galera? Quem quiser ir. Né, Léo? Podia antes da pandemia. Tanto que, por exemplo, em Madrid, ele já foi um dos musicais que pós-pandemia não volta mais. Então, assim, a gente vai ter que se atualizar essa lista, saber essa história do Brasil e tal. Mas o que eu acho interessante dizer é que o Journey to the Past, que é a música principal da obra, foi indicada concorreu ao Oscar, né? Foi indicada, perdeu para a música do Titanic, ou seja, perdeu para uma Power, mas a trilha sempre foi considerada muito boa, acho que é uma das melhores fora da Disney, e essa história de chegar, toda vez que lança um desenho com uma trilha sonora foda, fica-se essa especulação de Broadway, isso durou muito tempo, eu sempre acompanhei muito, e aí em 2017 rolou, eu assisti, eu fui pra lá especificamente pra isso, eu juntei o dinheirinho ali e falei, não, quando estrear Rica, eu vou. Milionária, adoro convidar gente rica pra esse Mulheres podcast, ricas. porque eles contam pra gente o que a gente não consegue ver, né? Mulheres ricas. Então, eu juntei ali o dinheirinho suado e sabia que o dia que isso acontecesse, porque os musicais, a maioria deles da Broadway, estreiam antes em outras cidades, né, e ficam fazendo testes, e aí eles vão se ajustando. Quando chega na Broadway, tem que estar alinhado perfeito. E muitos acontece de estrear fora e não chegar na Broadway, né? É um processo de que só chega na Broadway mesmo, o que é muito bom. Tanto que, então, assim, isso são, assim, 1 ano, 6 meses, muito tempo dessa preparação. Quando isso começou a acontecer, quando eles realmente ergueram esse musical, eu já comecei a juntar os dinheiro, as moedas, e falei, não, se isso chegar na Broadway, eu vou ver, eu tenho que ver. E rolou, chegou na Broadway em 2017, eu fui, eu fiquei assim, doido, eu fiquei muito feliz. Tem muita gente que não gosta tanto do espetáculo, é controverso porque é uma adaptação bem diferente do desenho. O desenho animado, ele tem 1h30, o musical tem quase 3. O que tem de novo no espetáculo? What? Deus! Tem muita música nova, tem quase todas as músicas do desenho, e a grande questão é, eles quiseram fazer uma versão mais real, mais realista. E fizeram. Não foi igual o Mulan, que fala que ia ser uma versão realista e bota uma bruxa doida que vira um pássaro. Eles realmente botaram o pé no chão, a história não é... E aí o que aconteceu? Não tem o Rasputin, o que muda muito a concepção de tudo, toda a parte de fantasia, o Bartók, tudo isso foi tirado, mas... Então eu sabia que ia ser assim, mas a partir disso eles construíram uma história muito legal, muito mais madura, não é um musical para criança, é um musical muito mais adulto, então foi legal ver, porque, né, eu assisti o desenho quando criança e assisti o musical adulto, então parece que ele cresceu junto comigo, e o Rasputin ali, o papel que ele faz de perseguir ela, virou um soldado bolchevique, então assim, a história é bem redondinha, algumas questões do desenho, alguns exageros eles apararam. Eu achei o espetáculo muito bom. Ele é relativamente simples, ele não tem muita coisa, ele não é um showzão da Broadway, ele é um espetáculo um pouco menor e tem uma trilha sensacional. Muitas das músicas novas são muito boas. A trilha toda está disponível no Spotify, dá pra ouvir tudo, e é muito legal, tem bastante vídeo também, tem bootleg que dá pra assistir na internet, o espetáculo na íntegra, e assim, os atores eram bons, eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito feliz, e valoriza muito a história. Diego, você citou que no musical tem músicas novas. Tem. As músicas clássicas, elas estão presentes também no musical? Estão presentes, a única que eles cortaram é a do Rasputin, né, porque ele não tá, mas ela foi colocada... ela meio que virou uma outra música, virou um tema, virou uma música de despedida e tal, mas tá lá, assim, orquestrada, ela é diferente, mas todas as outras músicas que eu acho que tem ali mais o que? A música do Once Upon a December, o Journey to the Past, a música que eles vão aprendendo as coisas, que é muito legal, ficou maior, foi muito bem usada a trilha do desenho. Uma coisa muito inteligente foi o Journey to the Past é cantada logo no começo, né? O primeiro solo da Anya, é assim que a gente conhece ela. Eles deram uma música nova para ela e colocaram essa música quando ela chega em Paris, para ser o meio do espetáculo, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas os musicais da Broadway tem sempre 2 atos, um intervalo no meio, e a música que fecha o primeiro ato sempre é uma musicona. E enfiaram aí a música. Então virou um momento fodástico, é um solo lindo que a menina canta maravilhosamente bem, e é de fato uma música muito especial, porque você vê no teatro que assim...
começa os primeiros acordes da música ali, o primeiro pianinho, as pessoas já se ajeitam assim na cadeira, tipo, mano, vou ouvir uma música agora fodástica, é tipo Don't Cry For Me Argentina, sabe? Tipo assim, vem aí o hino. Isso realmente acontece, é muito legal. Escutem a trilha no Spotify, as músicas novas, o Dimitri tem solo, é muito bom, muito legal mesmo. Muito que bem. Bom, vamos voltar então agora a falar um pouco sobre a animação, né? O Diego tinha comentado aí sobre o Rasputin, inclusive, né? Que então, assim, eu acho que é legal de dar uma passada dos personagens. Tem, obviamente, a Anastácia, olha só, que começa pequenininha e aí tem a questão da avó dela. A família dela quase não aparece no filme, né? Basicamente. Até porque eles morrem no começo, mas eu acho que faltou talvez um pouco. Uma das minhas questões com esse filme é que, assim, eu queria ter visto talvez um pouco mais da relação da Anastácia com a família dela para eu me apegar a isso, para ela poder voltar, né? Porque ela perde a memória, né? Ela se perde da avó dela, o castelo, posso chamar de castelo aquilo, né? Acabou Pode sendo... chamar, fica à vontade. Pode chamar de castelo, onde eles moram, enfim. Foi invadido, né? E aí tem toda a questão do Rasputin. Eu gosto muito dessa cena inicial de Anastácia, porque me lembra vários filmes, né? Tem uma estética que me lembra A Bela Adormecida, mas tem uma dinâmica de cena e alguns elementos que me lembram A Bela e a Fera. E aí quando o Rasputin... Olha que chique, o Alan tá usando palavra difícil hoje no podcast, ele gente. Olha que maravilhoso. E ele tá só elogiando, eu tô esperando ele aqui me falar o que é ruim nesse filme. Daqui a pouco vem. Aí, vem aí, hein, galera, vem aí. Não, mas realmente, a cena inicial ela é muito legal. Quando o Rasputin, ele entra, lembra muito quando a Malévola entra, sabe? Você consegue ver vários elementos meio Disney ali, e dinâmicas, até tipo plano de cena, plano de câmera que você fica tipo, nossa, né? Eles usam aquela... Como é que é aquela câmera, Léo? O Diego também deve saber, que é pra poder fazer essa questão... Gente, a imagem se mexe, né? A câmera se mexe, que era uma coisa super... Para um filme 2D era muito difícil de fazer, muito moderno. É que hoje em dia os de CGI isso acontece o tempo todo, né? Sim, isso é o tempo todo. Ele não é exatamente. Estático. Mas aí, o Alan tá aí elogiando, pode continuar. Fica não, mas a questão essa apesar de que... Aí vem... eu sinto que depois que a Anastácia cresce, a animação ela fica um pouco mais redonda, sabe? Eu acho que eu consigo ver um saltinho de qualidade, sabe? Porque a gente sabe que a animação, né, ele não é uma coisa linear, né? Tipo, são os mesmos animadores trabalhando nas mesmas cenas, né? Eles dão, uma cena para uma equipe, às vezes dão só o cenário, às vezes dão só o personagem para animar. Então, né, são várias equipes trabalhando nessa animação, mas eu sinto que ela dá um pouco de salto de qualidade depois que a Anastácia cresce. Não sei se era proposital, mas assim, eu sinto a animação meio pobrinha no começo. A dinâmica é boa, a estética, mas eu não sei, eu acho os traços um pouco pobrinhos, assim. No começo do filme, né? eles tenham gravado, no final já tava com pouca verba, de tipo, vai gente, corre aí que a gente precisa lançar. Não, mas o começo que era pra dar esse, né, tchan da animação, que eles têm, inclusive eles usam algumas coisas 3D, né? Você sente a caixinha de música, tem alguns elementos ali que são mais CGI. A explosão do trem, mas você vê que é uma cena de computador. O que você não gosta no desenho? Me explica o que você não gosta. O roteiro, a história em si não me prende. Não te pega. Sabe? Até o momento que, assim... Até o momento que chega em Paris, eu acho um porre, eu acho tudo chato, eu não me conecto com a história. Eu acho que exatamente por isso que eu comentei, que eu acho que eu queria ver um pouco mais a relação da Anastácia com a família dela, pra eu entender, esse arco, porque o Rasputin já entra e já fala, já vou jogar uma maldição pra vocês, tal qual Malévola, só que com menos refinamento, né? Mesmo Malévola chega, separa tudo, né? O Rasputin não tem tanto o carisma maléfico da Malévola, né? Então não me pega isso, mas quando chega em Paris eu fico um pouco mais intrigado, quando tá para encontrar a relação, né? Essa dinâmica de será que a avó dela vai ou não querer conhecer ela. Eu não lembrava como é que ela descobria que realmente é a Anastácia. Então, quando eles chegam em Paris, eu passo a gostar mais do filme. Mas até chegar lá, tem uma cena que me prende, que é a cena que eu sempre lembro de Anastácia, que é a cena do trem, que eu sempre gostei muito dessa cena. Eu acho a cena muito bem feita. Ela me dá
essa tensão, sabe, de cena de ação, assim, que você fala, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Isso eu acho muito legal, mas é essa cena até eles chegarem em Paris, porque o resto eu acho tudo horrível, eu acho tudo chato, sabe? Nada me prende ali. Por isso que eu falo, acho que a animação ela é boa, mas o roteiro, eu não sei, as músicas eu acho todas horríveis, eu não acho nenhuma boa. Não, Mala, você já falou da música, chega, a gente já não concorda com você. A música, você só não precisa mais citar isso, vamos continuar, a gente tem horário aqui. Então, mas aí tem o Rasputin e tem também o Bardock, é isso, né? O Bartok, que eu acho legalzinho e tal. E o Dimitri, né, gente, que é um gatinho, é um crush, não é mesmo? O crush das animações é o Dimitri. O que prende vocês pro começo de Anastácia, assim, sabe? Por que vocês gostam? Gente. Agora eu que me pergunto, assim, o que chama a atenção? Aí eu volto pra você, eu amo a trilha sonora. Eu falei, ele falou que não ia falar mais de música. A cena dela da neve cantando, eu adoro aquela brincadeira dela encontrando o Pucca, dela pedindo pra Deus um sinal e me vem aquele cachorro fofo. Eu adoro as piadinhas, os números musicais são muito lindos, tipo, a primeira música que é que a gente tá em São Petersburgo, eles estão apresentando a história da princesa Anastácia, a princesa perdida, eu acho muito legal, é muito Broadway aquilo, eu acho que ele tem muitos elementos que lembram os filmes clássicos da Disney do começo da década de 90, e ele é muito Don Bluth, a gente vê um pouco dos traços e de coisas que ele já tinha criado no Fível, que ele já tinha criado no Em Busca do Vale Encantado. Eu gosto dos personagens, eu adoro aquela briga que tem entre a Anastácia e o Dimitri, que parece que são cão e gato, que eles se amam, mas não pode dar o braço a torcer o tempo inteiro, fica um comprando. E o jeito debochado da Anastácia, aquela hora que ele dá o vestido pra ela, que ela fala, tô vendo se o circo russo tá aqui embaixo, porque o bagulho é enorme, meu anjo. Ô Alan, você gosta de Corcunda e de Pocahontas? Eu amo Corcunda e Pocahontas, tá entre as minhas animações favoritas da Disney. É porque eu tô tentando entender seu hate. Agora a gente tá assim... Sabe por quê? Não, porque eu acho que assim, e que é por acaso uma das coisas que faz eu gostar muito do desenho, é que assim, a Disney vinha numa overdose de coisas muito fantasiosas, né? E como eles tinham pegado essa linha do musical, eles estavam... Se você vê, tem um crescente nos filmes, né? O Pequena Sereia, Aladdin, Bela e a Fera, Hércules, né? Que é histérico. A Disney tava cada vez mais fantasiosa, mais com efeitos, mais colorida, mais não sei o que lá. E dá pra sentir que a Anastácia, Príncipe do Egito também, foi por um outro caminho, que são as animações mais sóbrias. A Anastácia, eu acho que é uma animação super sóbria. Diego também tá falando bonito hoje, gente. Tô me sentindo tão mal hoje no podcast usando a palavra. Eu não peguei nenhuma palavra boa pra usar hoje no podcast. Você pegue. Porque, por exemplo, tirando a parte do Rasputin, que é super fantasiosa, a história toda é muito adulta, né? Teve esse momento aí que acho que Mulan entra um pouco, Corcunda e Pocahontas, que eu falei agora, por isso que eu citei eles dois, são animações que, se você olhar por um ângulo, elas são infantis e tal, mas por outro ângulo elas são extremamente adultas, elas têm conflitos muito adultos. Assim, a Anastácia tem aquela questão de que ela gosta do Dimitri, ele gosta dela, só que ele é um puta de um mentiroso, ele tá fazendo uma puta de uma trairagem com ela. Ele é um boy escroto, né, gente? Não, isso pra uma criança entender por que é o que ele tá fazendo é errado, ele tá usando ela, ele tá passando a perna na avó, e como ele no final se redime, né? Ele fala, ele não vira pra ela e pede desculpa e fala, não, me perdoa, eu errei. Ele vai embora. Ele fala, não, eu fiz uma cagada, não aceito o dinheiro e vai embora. São conflitos muito complexos. O que ele fez não tem perdão, né? Ele nem tenta se redimir, ele sabe que ele é um bosta. Só que aí ele fala, não, eu tenho que lutar pelo que eu quero, e ele vai lá e mete a mão na cara do Rasputin. Mas assim, pra você digerir isso tudo, se é uma criança que tá acostumada com Hércules, que trata, e a Disney tratava de coisas muito mais, né, a clássica jornada do herói, né, o cara vence os monstros, tem uma coisa muito mais assim, as princesas, a Disney construía isso. De repente, a Anastácia entra numas animações mais densas, Mulan também, que são conflitos mais densos mesmo, e essas animações não são tão populares. Eu acho que a Anastácia até conseguiu ser mais popular do que muitas dessas, porque até Corcunda, por exemplo, é uma animação hoje em dia meio esquecida, meio B da Disney, porque ela é muito pesada. Só os fãs fortes da Disney, né? Os fãs Exato. Que conhecem o Corcunda. Eu acho que a Anastácia ainda conseguiu fazer as duas coisas. Ela é mais parecida com Corcunda do que com um Hércules da vida, um Aladdin da vida, e ela é tão popular quanto, eu acho. Então, assim, conseguiu agradar muita gente, mas eu acho que o Alan, de repente, não é tão fã de animações mais dark, mas aí ele me fala que gosta de Corcunda, aí eu não sei. Eu não sei de mais nada. Eu amo, mas Corcunda é maravilhoso. Não dá pra defender. Corcunda tá entre as minhas 5 animações
animações favoritas da Disney, porque pra mim é quando a Disney chega no ápice do musical, assim, sabe? Que aquilo é uma ópera, é outra coisa, assim, um outro nível de tudo, assim. Eu acho Corcunda incrível. Mas voltando pra Anastasia, tem duas coisas que eu acho, assim, uma coisa que eu queria citar aqui, eu não lembrava que ela dava um tapa no Dimitri, que eu fiquei, o quê? Tem tapa sabe, na eu fiquei cara. chocado. Os homens são infantis, ela mereceu, Eu fiquei mereceu o tapa, gente. e Eu amo era aquela frase. E não era, tipo, não é uma cena, tipo, engraçadinha, é uma cena tensa, né? Tipo, ela descobre tal que ele mente que ele levou ela lá pra conseguir o dinheiro, então ela fica revoltada e dá um tapa. Então é uma cena densa, né? E eu fiquei tipo, eita, Mas sabe não que eu é o primeiro, levantei né? assim? Ela já tinha dado outros tapas na cara dele durante o filme. Não, tô Não, mas falando ela tinha dado sem querer. E esse ela foi lá e, tipo, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Eu vi que vocês viram o filme recentemente. Eu nem preciso reassistir porque eu saio recitando o filme inteiro. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu assisto de novo, é pensar assim: esse filme está envelhecendo mal porque eu não consigo assistir as coisas com a cabeça que eu tinha. Eu assisto com a cabeça que eu tenho hoje em dia. E se eu vejo que envelheceu mal, eu falo, que legal, guardo lá na caixinha do meu passado e deixo o filme lá. O Anastasia eu assisto e eu acho que ele envelheceu super bem. Quero saber o que vocês acham, mas eu só vou adiantar que a única coisa pra mim que eu gostaria mais é que a Anya, né, a Anastasia, aparecesse mais no filme. A última vez que eu assisti, eu tive a impressão de que ela tem um momento que ela começa ela divide muito o protagonismo com o Dimitri. Eu queria que ela tivesse mais ação. Ela começa a ficar um pouco... Acho que se ele fosse produzido hoje, que a gente tem Raya, que a gente tem Moana, que são mulheres que aparecem o tempo inteiro, eu acho que a Anya ia ser mais presente no filme. Eu comecei a achar ela meio coadjuvante no próprio filme. E vamos lembrar que naquela época a gente ainda não tinha tão forte aquela coisa de filme de menina. Tinha zero A Anastasia forte. tem um nome Anastasia, que a gente sabe, a própria Fox, quando lançou o filme em DVD pela segunda vez, ela colocou o logo Princesa Anastasia Maria, que cagada pra isso. divulgar o filme e Pra tentar tentar pegar o hype das princesas da Disney. Mas eu não acho, Diego, eu acho que ele tá envelhecendo super bem o filme, e eu acho que ela é a protagonista, eu acho que ela tá em praticamente 99% do filme, vamos dizer assim. Ela tá. cena. Foi uma impressão que eu tive. Eu acho que ela seria mais. Não, lembrando que é de uma época em que tinha zero essa coisa de empoderamento. Pelo contrário, tinha personagens que eram E ela super. é uma personagem super empoderada. Muito. Tipo, ela fala mal do Dimitri, ela reclama dos homens o tempo inteiro. E isso se passando no começo da década de 1900 e bolinha, né, gente? E ela se salva no final, né? Tipo, ela que vai lá, ela vai em cima do Rasputin, ela quebra o negócio dele. Tipo, Exato. o Dimitri tá ali, mas é ela que toma a iniciativa e que vai, ela não fica como, tô aqui, Dimitri, vem a me salva. Ela vai lá e tipo, é isso que você quer? E quebra o negócio na cara do Rasputin, sabe? Essa é uma cena que também que eu fiquei tipo, nossa, que legal, não lembrava que isso acontecia. E ela é uma personagem que tem personalidade, né? De alguma forma, ela tem realmente essa presença, você sente a personalidade dela crescendo no filme. Exato, isso que eu ia falar, que apesar dessa minha impressão, que é uma impressão, não é um problema, não acho que seja um problema, de que eu senti falta de ela aparecer ainda mais no filme, eu acho que o filme tem coisas ali para um filme de 97 que são muito alinhados com o que a gente está falando hoje em dia, disso de empoderamento, de participação, né, de representação das mulheres nos filmes, que é tudo isso que vocês falaram. Na cena em que ela descobre que o Dimitri cagou na cara dela, ela mete a mão na cara dele num desenho infantil, ela não chora, ela não perdoa, ela mete a mão na cara do boy, tipo assim, como assim você mentiu pra mim? E step na cara dele. No final, apesar de ele vir ao resgate dela e de ajudar ela ali no final, Mas é ela quem resgata ela. É ele quem leva uma pedrada na cabeça e desmaia, e é ela quem resolve, ela que derrota o Rasputin, não há a menor dúvida. E assim, eu acho que é uma personagem super legal e tem uma coisa que assim, vocês já ouviram falar do teste de Bechdel? É um negócio eu já ouvi falar que disso. Você submete os filmes a esse teste para descobrir que é basicamente uma análise faz parte de uma análise da concepção das personagens femininas, mas esse teste especificamente mede o quanto uma mulher, durante um filme, conversa, e não numa conversa trivial, mas numa conversa realmente relevante para a história, com outra mulher, ou seja, porque a gente tem personagens femininas super fortes, Mulan, Hermione, por exemplo, que são cercadas por outros homens, ou seja, em que momento e esse é um erro de Mulan, em que momento a Mulan tem um embate ali
decisivo com outra mulher. É sempre com outro homem. Tanto que no live action, colocando a bruxa, eles corrigiram justamente isso. Muitos momentos chaves do filme são resolvidos entre mulheres, né? Apesar de Anastácia passar o filme inteiro com outros homens, né? Com Dmitri, com o Vlad, o próprio Rasputin, o Bartok, o Puka, são todas figuras masculinas. O grande finale e a espinha dorsal emocional do filme é entre ela e a avó. Ou seja, é entre duas mulheres. Isso é muito legal. No final das contas, a resolução do filme é o reencontro de duas mulheres, né? Tem a história de amor entre ela e o Dmitri, que é um amor que nasce ali entre os dois bonitinhos da história, mas é uma história de amor de neta e avó. Isso é muito bonito. Isso é muito... não tinha isso no final. Tinha a coisa de assim, o herói ganha, derrota o monstro e ganha de troféu a mocinha. O Hércules é assim, o Aladim é assim, né? A mocinha é um brinde. E a Anastácia não, o Dmitri que é o brinde, né, aliás. E o final não é aquele final convencional que ela vira princesa, tá lá bonitinha. É o final totalmente fora da casinha, né? Ela foge com ele, agradece a avó e a avó super entende e apoia ela, falando que ficou feliz de encontrar com ela, mas quer que ela realize os sonhos dela. Isso é sensacional também. Ela renega, né, a coroa. Hoje as princesas da Disney vieram a renegar suas coroas agora, depois de véia, mas durante muito tempo elas aceitaram terminar casadas e né, belas recatadas e do lar. A Anastácia cata a coroa dela, fala um beijo, vó, e foge com o boy. Vai ser pobre. Ai, que depois delícia. Eu volto, né? Depois a gente volta. Eu só queria comentar uma questão do Rasputin, que eu acho muito grotesco, todas as cenas dele se desfazendo, e eu acho assim... Eu acho tão maravilhoso. Eu fico enjoado, juro. Assim, eu sei que, por exemplo, Hércules tem muito disso, né, com a questão do Hades e com os bichinhos lá, como é que é? Agonia e quem? Agonia alguém? Pânico. Agonia e Pânico, né? E eu sei que tem essa coisa meio grotesca e tal, né, com as três, um que tem um olho só, mas eu acho que em Hércules foi feito de uma forma que eu acho engraçada e que me entretém, mas do Rasputin eu acho grotesco, eu fico enjoado, que nojo, sabe? E aqueles vermes nojentos andando com ele, que é a companhia dele, gente, os vermes. Eu acho ele é um aquilo cadáver. horrível. Posso falar uma coisa sobre o Rasputin? Eu acho que, pode. assim, a Disney sempre foi invicta, acho que até hoje em criar vilões memoráveis. Acho que nenhum dos outros estúdios conseguiu criar vilões foda. Eu não me lembro de um vilão foda de animação da DreamWorks, de animação do que for. Os vilões são sempre a falha dos filmes dos outros estúdios. O vilão foda é vilão da Disney. É o Hades, é o Scar, é a Malévola, a Úrsula, a Cruella. E a Anastácia, eu acho que tem um vilão nesse patamar, assim, Jafar. Eu acho o Rasputin muito legal, e ele ainda trouxe essa coisa que ninguém nunca tinha feito, que era assim, dele ser um cadáver nojento, é uma coisa super maravilhosa. E também ele traz a voz do dublador brasileiro, é o mesmo do dublador do Jafar, então tem aquela coisa sentimental pelos personagens da Disney. Em inglês ele é o Christopher Lloyd. Sim, do De Volta pro Futuro. Do De Volta pro Futuro. Vou trazer algumas curiosidades de Anastácia que a gente ainda não falou, rapidinho pra gente fechar aqui. A Anastácia levou 3 anos para ser concluído, e na época do lançamento do filme, os produtores deram uma entrevista pra Folha de São Paulo, onde eles falaram que queremos fazer projetos bem diferentes um dos outros. O primeiro, Anastácia, é um musical, a nossa próxima experiência vai ser uma ficção científica. Então já tão mostra errado. Sim, mas mostra que o estúdio não queria apostar numa coisa igual àquela fórmula tradicional da Disney. Mas devia ter apostado, né? Sim. A Anastácia é uma mistura de Julia Roberts com a Audrey Hepburn. O Don Bluth falou que ele se inspirou nos olhos da Audrey Hepburn, que fez o Bonequinha de Luxo, para fazer a Anastácia. E na versão original, quem dubla a personagem é a Meg Ryan, que estava super em alta naquela época, fazendo várias comédias românticas, vários filmes de romance, e ela não quis fazer a personagem de cara, não quis dublar a personagem, e ela só foi convencida quando o pessoal do filme catou alguns áudios dela do filme Sinfonia de Amor e colocou com algumas cenas da animação para que ela se envolvesse com a personagem, e aí ela topou dublar a personagem. Na América Latina, para fazer a campanha de divulgação, a Disney chamou a Thalía. Y a mucha honra, María la del barrio soy. A rainha das novelas mexicanas, Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, para dublar a personagem Anastácia e para cantar as músicas temas Journey of the Past. Diz mi coração que eu tenha coragem, afinal já estou aqui. Sempre aprendi
assim eu nunca vi. E Once Upon a December. Quien gozaba al bailar un vals inmemorial. Na época do lançamento do filme em VHS, tinha o videoclipe e você encontra esse videoclipe hoje no YouTube. Infelizmente, em nenhum dos relançamentos de Anastácia, tanto em DVD quanto Blu-ray, o filme já foi lançado em VHS em 98, DVD saiu em 2001 a primeira versão, depois em 2006 saiu aquela capa pavorosa que tinha Princesa Anastácia. Que tinha a Celine Dion, que ela parece a Celine Dion nessa capa. Gente, eu sempre achei a Anastácia, rapidinho, parecida com a Kate Winslet. Eu vejo a animação, eu vejo a Kate Winslet, não sei porquê. Não sei se eu acho que a relação dela com o Dimitri é uma coisa meio Jack Rose, mas eu olho pra ela e eu vejo a Kate Winslet, gente. Eu sei por quê, porque a voz dela, dublada, é a Mônica Rossi, que dubla a Kate Winslet no Titanic. Pode crer! Nossa, então realmente deve ser isso. Gente, eu vejo muito a Kate Winslet. E as duas são ruivas, né? No Titanic, a coisa... A Rose é ruiva. As duas são ruivas. Pode crer. Aliás, um beijo, Mônica Rossi. Eu amo a Mônica Rossi. Ela dubla a Esmeralda também. Ela dubla a Priscila da TV Colosso. Ela é perfeita. Inclusive, a voz dela é melhor em português do que em inglês. Beijo, Mônica. Diego causando polêmica aqui. Eu também prefiro 1000 vezes a versão dublada muito do que melhor. do que a versão original. Quem dubla o Dimitri na versão em português é o Guilherme Briggs, que é super conhecido hoje em dia por dar a voz do Mickey. Que arrasou também. Buzz Lightyear. Como eu tava falando dos lançamentos, a gente teve o lançamento do DVD, do Blu-ray de Anastácia no ano de 2011. E recentemente, agora no dia 5 de abril, a Cinecolor trouxe novamente o Blu-ray agora com uma luva, uma capa nova, mas a master do Blu-ray é a mesma de 2011. Então, quem já tem o antigo, não vale a pena trazer o novo. Nossa, eles podiam patrocinar a gente e presentear-nos com esse Blu-ray novo, né? Acho. Porque apesar de eu ter o Blu-ray, eles arrasaram, capricharam, fizeram uma capa muito mais bonita do que a versão que eu tenho. A capa é o pôster do filme dos cinemas, né? A mesma capa do VHS. É super bonita. É a capa original do VHS com uma luva super bonita, com o carão da Anastácia. Alô, distribuidora. Gostaria. E pra quem quiser assistir a Anastácia, ele foi colocado no catálogo do Disney Plus logo na estreia, no dia 17 de novembro do ano passado. No dia 8 de janeiro, o filme saiu do catálogo por um problema técnico, mas algumas horas depois ele foi colocado novamente. Vale também lembrar que a Anastácia virou videogame e virou... Não sei se você sabe disso, Diego, ele virou videogame. E a Anastácia também ganhou uma versão on ice, que era um super sucesso na década de 90. Todos os filmes da Disney tinham versão Disney on Ice. E a Anastácia também ganhou. Então, e recentemente também, como a gente falou no começo do programa, a Anastácia virou musical da Broadway, que pode ser que um dia chegue aqui no Brasil. Agora, ou seja, gente, tá fácil de assistir, todo mundo pode assistir. Agora, Léo, eu quero que você me diga um filme que não é da Disney, que foi bem de bilheteria dos anos 90, que teve um spin-off, que teve Disney on Ice, que virou musical da Broadway, que continua sendo relançado em DVD, Blu-ray e APQP. Que filme conseguiu tudo isso, Leozinho? Indicado ao Oscar e que não é da Disney. Anastácia, né? O Príncipe do Egito. Só Anastácia, meu Deus. Só Anastácia. Shrek ganhou musical. Não, exato. Só Shrek. Provavelmente entre os que não são Disney, tão bem sucedidos quanto Disney, a gente tem Shrek. Eu diria que o Príncipe do Egito também foi um filme que conseguiu bastante coisa. Ele foi indicado ao Oscar, ele virou agora musical da Broadway. Ele não é tão relançado assim em home video, mas é um filme que eu acho que ele tem o seu valor. Mas eu acho que ele é mais cult do que querido. Eu acho que ele é valorizado porque ele é de excelente qualidade. Mas eu acho que ele é meio... tipo o Gigante de Ferro, sabe? Que é assim... todo mundo sabe que é muito bom, mas ele não é tão popular. Eu acho que é isso. Eu acho que a Anastácia é mais popular e eu acho que só perde pro Shrek mesmo. Seja bem-vindo a Paris. Quem leva a flor é feliz. Você vai gostar desta França, vai amar e vai aprender joie de vivre. A chave pro seu coração, Paris pode pôr na sua mão. A cidade é sua. Vá curtir lá na rua e logo Paris vai cantar pra você. Ulala!
Diego, pra gente finalizar aqui, a gente já sabe que o Alan não curte tanto a Anastácia, eu e você somos apaixonados pelo filme. Quero que você fale rapidinho pra gente, porque a gente não tem muito tempo hoje, o que tem de diferente da história verdadeira da Anastácia pro desenho animado? O que você... Faz um telecurso aqui pra gente, rapidinho. Vamos lá, meus anjos. É o seguinte, para as pessoas que assistiram o filme e aí... saber qual é a real história por trás desse filme e por que tem essa coisa toda. Enfim, precisa entender que o filme se passa em 1916, 17, aquele começo onde tem a Revolução Russa, a pataquada toda do começo, em que ela é separada dos pais e tal, é a Revolução Russa. Seria mais ou menos em 18, quando oficialmente a personagem morreu, né? Por aí, tem essa história, nesse comecinho. Eles dão uma data no começo, mas me parece que seria um ano depois, enfim. Eles fazem uma contextualização meio bagunçada, mas o que marca ali é a Revolução Russa. A Rússia, nessa época, ela vinha de uma monarquia que estava no poder há muito tempo. A Rússia era super subdesenvolvida em relação a isso, ela era praticamente medieval, e a gente está falando de, assim, 100 e poucos anos atrás só. Então, assim, tinham muitas pessoas, principalmente nas metrópoles, que eram contra o governo, mas também no interiorzão, né? A gente sabe, assim, o Brasilzão tem aqueles lugares em que a família real era vista como... Eles eram, imagina, a realeza era uma coisa escolhida por Deus. Então, assim, tinha um conflito de interesses muito grande. O pai da Anastácia, que era o czar Nicolau, ele era conhecido como muito sanguinário. Então, toda vez que alguém tentava contestar o governo dele, ele respondia na faca às pessoas, ele não dialogava com as pessoas. A mulher dele era super impopular também, porque ela era vinda da Alemanha, a czarina. Então, assim, eles eram uma família que ninguém gostava muito. E eles tinham 4 filhas que eram a propaganda czarista, né? Na falta de um rei e de uma rainha que fossem populares, as princesas eram super queridas pela população. E eles viviam nisso, mas eles eram de longe um núcleo ali bem impopular na Rússia. O que aconteceu? Depois de 4 meninas, eles tiveram um filho, que é que seria o próximo czar, só que o que as pessoas não sabiam na época é que o menino era hemofílico, então, que é uma doença no sangue, a criança não pode, ela se machuca super fácil, na época não tinha cura, né? Então, assim, ele era uma criança meio desenganada, ou seja, o que eles não sabiam é que a Rússia não tinha um sucessor, né? Eles estavam com esse problema. E, em busca de qualquer cura para essa criança, eles acabaram ficando devotos de uma figura que era meio que um padre, um curandeiro ali que cuidava desse menino, que era o Rasputin. Ou seja, o Rasputin de fato existiu, e se você ver uma foto dele, ele é bem parecido com o do desenho. Ele era realmente uma figura muito sinistra, e aí ele era também super impopular na própria nobreza russa, ou seja, era uma família muito isolada em volta dessa doença do menino que era meio secreta. Então, assim, era um cenário político muito complicado na Rússia. Foi perfeito para que rolasse de fato uma revolução ali, que eles fossem destronados, que os bolcheviques tomassem o poder, e aí, na falta de ter o que fazer com essa família, eles foram todos presos. O czar abdicou do trono, porque ele sabia que de qualquer maneira não adiantava brigar pelo trono, porque o filho deles talvez não crescesse, enfim, ou seja, o trono ia acabar saindo dos Romanov, indo para outra família. Nessa situação toda, a monarquia caiu. O que aconteceu? Eles foram todos presos numa casa, isolados da população, e ficaram ali por muito tempo, numa outra cidade, fora de Moscou, fora de São Petersburgo, por muito tempo decidindo-se o que fazer com essa família real. E imagina que era uma época que não tinha internet, não tinha notícia, não tinha nada, então imagina que você está lá vivendo com aquela monarquia que você endeusa, de repente essa monarquia desaparece, cai, muda todo o regime político do país, e essa família desaparece, as princesas desaparecem, ninguém sabe que fim teve essas pessoas. Nisso começaram muitas lendas de onde eles estavam, de que eles tinham fugido, eles começaram a ser vistos na Sibéria e não sei o que acontecia, e aí virou uma lenda de o que aconteceu com essa família. Quando o regime... quando a Rússia se tornou a União Soviética, né, passou muito tempo, quando a União Soviética caiu e voltou a ser Rússia, foram lá investigar que fim teve a tal da família. E aí, conversando numa bela de uma investigação para descobrir que fim teve essa família, com soldados que trabalharam na prisão deles, não sei o que lá, eles falaram, todo mundo morreu, e a gente matou todo mundo, e foram na vala, e falaram, eles foram enterrados aqui, eles foram enterrados numa vala comum na floresta, foram lá, desenterraram, e faltava um corpo.
que é o da Anastácia. A lenda virou que faltava o da Anastácia. Na verdade, nunca identificaram qual das 4 filhas faltava, e faltavam 2 corpos, o do menininho e o dela. E aí a lenda se espalhou, caralho, essa menina tá viva, tem uma Romanov viva onde ela tá, e começaram a surgir impostoras, né? Começaram a surgir mulheres no mundo inteiro que falavam que eram Anastácia, a história da avó é verdadeira, ela realmente começou a procurar a neta, e muitas mulheres iam lá e diziam que eram ela, até que surgiu uma mulher que chamava Anna Anderson, que falava fluentemente russo, que tinha os trejeitos, que tinha Os traços, né? a aparência, e ela passou a vida inteira, essa Anna Anderson, tentando provar que era Anastácia. Muita gente engajou, achava que era, muita gente achava que ela era uma maluca. Ela passou a vida inteira achando que era, e depois que morreu, só que descobriram, que inventaram, né, que desenvolveram o teste de DNA e não era ela. Então o filme foi feito nesse contexto de que era um mistério, ninguém sabia o que tinha acontecido. O filme tem essa contextualização. O que aconteceu foi, 10 anos depois do filme, em 2008, fazendo uma nova escavação na área em que os outros corpos foram encontrados, encontraram os 2 corpos que faltavam, e a história foi desvendada. Todos eles morreram juntos e eles só foram enterrados em valas diferentes. O que aconteceu foi que, lá, voltando na história, lá quando eles foram presos numa casa, eles permaneceram presos nessa casa durante muito tempo, e até que um belo dia as pessoas que cuidavam ali falaram, vocês vão ser transferidos para outro lugar e tal, se arrumem. Eles se aprontaram, pegaram as coisas deles, desceram eles todos pro porão e fuzilaram todo mundo, mataram todo mundo num porão. O que acontece foi, né, eles foram mortos com aquelas balas, aquelas armas antigas que tem pólvora, que faz fumaça, e foi, imagina, uma chacina de uma família inteira, os cachorros, alguns empregados, ou seja, foi um massacre com criança, com muita gente, numa sala pequena. Os soldados estavam muito abalados de fazer aquilo, então alguns estavam bêbados, e eles atiraram em todo mundo. O que aconteceu foi, eles atiraram no peito das pessoas, e nas meninas as balas ricochetearam. Então eles ficaram muito assustados do dia aquilo tá acontecendo. Que imagina que você tá matando. O que é isso, Diego? A bala bateu e voltou. Ah, tá. Elas não entravam no corpo das meninas. Imagina que você tá matando a realeza do seu país, que tem essa coisa mítica, né? Tem essa coisa endeusada, e a bala não entra. E aí eles tiveram que dar 1000 tiros e atirar na cabeça e bater com baioneta, né? Que é você ir lá e golpear as pessoas. Por que os tiros não pegavam no corpo delas? Porque quando elas fugiram do palácio, elas costuraram no forro dos vestidos pedras preciosas, para que, caso eles conseguissem fugir, eles tivessem alguma grana. Então elas tinham quase um colete à prova de balas, porque era cheio de diamante, de coisa. Então a morte deles foi muito mais sanguinária do que se imaginava, e aí tem relatos bizarros de que uma delas, já na vala, acordou. Então, assim, a coisa começou a tomar uma proporção de lenda, de macabro, e essas histórias estão todas registradas em muitos livros. É muito fácil ter uma bibliografia boa dessa história toda. Eu sou mega fascinado, já li muita coisa, mas caso vocês queiram ler, vocês dois e quem estiver ouvindo, eu indico um livro que chama Os Últimos Dias dos Romanov, que é especificamente sobre esse período, de uma autora que chama Ellen Rappaport. Foi publicado pela editora Record, é relativamente recente, então é bem atualizado. E ele é fininho, é bem bom. A gente tem outros livros, tem um que essa própria Ellen, que é uma historiadora especializada nos Romanov, ela publicou um que chama As Irmãs Romanov, que é especificamente sobre as 4 princesas. E é engraçado que a gente tem um outro que é um dos mais famosos, que chama Nicolau e Alexandra, que é sobre os pais, né? O Czar e a Czarina, que foi publicado há muito tempo antes disso tudo ser desvendado, então ele tem um desfecho meio fantasioso. Mas as obras da Ellen, que é uma historiadora inclusive contemporânea, a mulher tá viva e tal, ela é bem completa, ela mostra a história verdadeira toda completa. E dito isso tudo, gente, vocês veem aí o que bate e o que não bate no filme. Por exemplo, tem umas coisas que são uns easter eggs. Por exemplo, o Rasputin, nessa história toda, como ele era muito impopular com a nobreza, ele realmente foi assassinado, e ele realmente era meio uma pessoa difícil de morrer. Acho que daí que vem a história dele ser aquele cadáver meio podre, mas não morre. Ele teve muitas tentativas de assassinato e conseguiram assassinar ele, assim, desacordaram o cara, atacaram no gelo, tanto que no desenho, no começo, ele meio que morre no gelo, então tem isso de afim, mas o Rasputin é uma figura absurdamente exagerada, óbvio, mas é uma figura relativamente real.
aqueles palácios todos que aparecem no desenho são reais, são ali divididos entre São Petersburgo, tem Moscou, tem várias coisas, aquela catedral que aparece no começo, tudo aquilo existe, tudo aquilo foi reproduzido de maneira muito fiel. Visualmente, a Anastácia, algumas imagens que aparecem dela criança, as roupas, tudo foi muito fiel, que é muito legal. Eles fizeram um trabalho de reconstituição histórica muito bonita visualmente, mas tem uma questão ali que muita gente torce o nariz para o desenho, que é a representação política do socialismo, né? Eles mostram que a monarquia era ótima, que todo mundo era feliz, que a vida era cheia de bailes, e quando entra a União Soviética, todo mundo é proletário, fudido, morre de frio e passa fome. Eu acho que é uma representação meio inconsequente, sabe? Acho que para eles viram assim, ajuda a história se o rei for bonzinho e o regime seguinte for mal. E a gente sabe que não era assim, e que é uma questão política muito complexa, essa coisa de trocar uma monarquia por um regime comunista, lá. Então eles têm uma representação bem vaga disso, e bem tendenciosa e bem mal feita. É minha única crítica ao filme, mas eu acho que eles fizeram isso, acho que se fosse hoje em dia eles seriam mais respeitosos e mais cuidadosos com essa concepção histórica, essa contextualização histórica. Nisso eles deram uma derrapadinha bem feia, mas tudo bem, a gente finge que não viu. Outro easter egg que eu vi que o pessoal comenta bastante é o fato que aquele desenho que a Anastácia faz quando criança e que a avó mostra pra ela quando adulta, da personagem gordinha, falaram que é uma representação fiel a um desenho que eles encontraram feito pela própria princesa Anastácia. Sim, é verdadeiro, aquele desenho é verdadeiro, muito bem lembrado, Léo. É real isso, eu já vi em muitos lugares também, que é o desenho é verdadeiro. E além de livros, Diego, você chegou a ver algum documentário, algum filme, alguma coisa que fale também sobre a personagem? Ou você só achou informações nos livros mesmo? Na Netflix tem um documentário sobre eles, que eu acho que chama... Ai, gente, não vou lembrar, desculpa. Bota lá Kizar, alguma coisa assim, bota Romanov que deve aparecer. Eu nunca assisti, o que eu sei é que é um documentário que são pessoas, historiadores, contando as histórias e que eles fazem uma dramatização, sabe? Botam umas coisas, uns atores fazendo, mas não é um filme, é um doc sobre eles. E na Amazon tem uma série bem interessante, bem fora da casinha, que chama The Romanov, que escreve Romanov, mas no final é com FF. Que é assim, a série supõe assim, caso a Anastácia tivesse sobrevivido e tivesse vivido discretamente, tivesse se casado, tivesse filho, como essa linhagem dos Romanov estaria hoje em dia? E aí a série propõe, são acho que 5, 6 episódios de histórias diferentes, de supostos herdeiros dos Romanov. É muito fora da casinha, cada episódio é uma coisa bem diferente, é ótima série, mas não é tão ligada à Anastácia, exceto um episódio que é de uma personagem que seria uma atriz, que é descendente dos Romanov, mas não sabe, e que vai fazer um filme sobre a Anastácia. E aí, nesse filme, os atores começam a ser possuídos pelos personagens reais. É bem doido, tanto que tem uma cena que a Anastácia aparece pra ela no quarto, um fantasma, é uma coisa bem maluca, mas é bem interessante. A avó entra no corpo da diretora, é uma coisa bem louca, é bem curioso, vale a pena. E também, né, pensando nesses desdobramentos fantasiosos, tem um livro que eu amo que chama A Profecia Romanov, de um autor que chama Steve Berry, foi editado aqui no Brasil pela Record. É um código da Vinci dos Romanov. É muito legal. É um cara que começa a seguir várias pistas para encontrar a Anastácia, que realmente sobreviveu, e as pistas estão escondidas em Fabergés. Sabe aqueles ovos, aquele negócio em forma de ovo que é uma joia, que é todo pintado? É um negócio bem... Joga no Google para vocês verem o que é Fabergé. É uma coisa até que parecida com a caixinha de música dela, mas é em formato de ovo. É uma coisa super valiosa hoje em dia, e na época era o que o czar dava de presente para as filhas. Sempre em datas, ocasiões especiais, ele dava um Fabergé, que era uma joia em forma de ovo, pintada e cheia de pedra preciosa. Se eu não me engano, teve uma exposição desses ovos há uns anos atrás no Museu da FAAP, aqui em São Paulo, né? Teve, são algumas das joias da coroa russa, isso. Então, e aí o livro ele vai desvendando esses mistérios, é bem Código da Vinci. Quem gosta de Código da Vinci a Anastácia com Código da Vinci dá esse livro, A Profecia Romanov. E a série que você citou na Netflix, se eu não me engano, é Os Últimos Czares, que foi lançada em 2019. Tem uma temporada só com 6 episódios. É essa? Eu acho que sim, é um doczinho, deve ser isso.
com uma dramatização. Mas engraçado que um filme sobre eles, claro, imagino que tenha existido, sobre o Rasputin já fizeram alguns filmes, tem inclusive uns livros sobre o Rasputin, ele é uma figura à parte muito famosa, eu queria muito ler esse livro, mas é grosso. Já fizeram filmes, mas assim, depois o desenho foi meio definitivo. Sabe aquilo que a Disney faz, que é assim, putz, depois da Branca de Neve da Disney, ninguém mais teve coragem de mexer muito? Depois do Pequena Sereia da Disney, do Bela e a Fera da Disney, sabe quando assim encerra, fala, essa é a versão mais pica? A Anastácia aconteceu um pouco isso. Depois dela, tudo que foi feito sobre os Romanov foi mais tímida, ela virou meio que a concepção final, mas historicamente ela tem muitos, não pode ser levado tão a sério, então assim, é legal porque assim, abre uma janelinha para a versão real, mas você tem que ir lá fuçar porque as coisas são bem diferentes, óbvio. Pra gente finalizar, será que teremos Anastácia em live action, já que a Disney tá trazendo tudo pra essa nova versão? Vocês gostariam? Léo, eu quero duas coisas nessa vida. Eu quero muito que eles façam live action. Eu acho que se eles não quiserem adaptar o desenho, quiserem adaptar o musical da Broadway, acho que vai ficar muito bom. O musical da Broadway tá pronto pra ser um filme musical bafo, lindo. Eu sou desses, pode mexer mesmo, eu não ligo, eu não acho que a coisa que fazer o live action estraga o desenho. A minha cabeça funciona no esquema multiverso, sabe? Tem o desenho, que é uma coisa... Não, o desenho é uma coisa, o filme é o musical da Broadway é outra, a história real é outra, e as coisas se complementam, tá tudo certo. Quanto mais coisa, melhor. E eu queria muito, podia, né, ter lá no Epcot da Disney, abrir, construírem a areazinha da Rússia e botar a Anastácia lá pra te dar um beijinho nela. Podia, né? Não custava. Mas justa a Rússia, né, que tá tão queimada no mundo inteiro, ainda mais com toda a questão da LGBTfobia por lá, eu acho difícil, né, por enquanto. Mas a gente é brasileiro, né? Então a gente, pra falar de gente queimada com presidente bosta, aí assim, é um Bolsonaro, é um Putin. Você sabe que... Não, vou falar muito sério sobre isso. Por conta da Anastácia, eu sempre quis muito ir à Rússia. E a Rússia é tão linda, né? Tem várias questões, então, assim, eu acho maravilhoso linda. Mesmo, assim. É ódio, né? Esteticamente é lindo, porém a política é uma bosta. Tipo Rio de Janeiro. Não, e assim, eu queria muito conhecer o São Petersburgo, eu queria muito conhecer ai meu Deus, Moscou, e é por causa de Anastácia mesmo, assim, de tanto ver o desenho, de tanto pesquisar sobre a Rússia, a arquitetura russa, a história, me fascina muito, assim, se eu pudesse sonhar real, eu queria muito fazer a viagem que eles fazem de trem, né, um trem de São Petersburgo a Paris, isso existe, e esse caminho todo é o leste europeu, com os lugares mais fodas, com Budapeste, com esses lugares, joguem no Google também o leste europeu, é uma viagem dos meus sonhos, assim, absolutamente incrível, but além do problema do dinheiro, que a gente tem mais dinheiro, a gente corre atrás, tem um problema pior que é a política deles, a coisa do Putin, a política deles anti-LGBT, isso me brocha muito de conhecer o país, não só por medo de estar lá, eu tenho medo, mas eu acho que assim, é assim, né, lugar turístico, assim, você não vê nada, né, fica aquela coisa igual Rio de Janeiro, Zona Sul, dá pra você fugir de tudo, mas eu estar num lugar que é super LGBT-fóbico, eu acho que me brocha demais. Então, assim, um dia eu vou, ou o Putin cai, que eu duvido, porque ele virou um novo czar, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o que os russos fazem, que é cagar na urna, né? Tomem cuidado, brasileiros, para não fazer isso, né? Porque eles endeusam um cara que é um bosta e os brasileiros estão indo pelo mesmo caminho. But eu acho que eu gostaria muito de conhecer a Rússia, mas eu gostaria muito que fosse em outro contexto, infelizmente. Acho que por isso também que eu nunca me esforcei pra ir, não. E você, Alan, você gostaria de ver uma Anastácia em live action? Eu veria, assim, vai que pelo musical eu consigo gostar mais da história, tal qual o Rei Leão, que eu gosto um pouco mais do live action do que da animação. Do céu, gente. Né, gente? Não, eu não ouvi isso, Léo. Tchau, obrigado, gente. Tá, vamos finalizar. Adeus, eu não ouvi só pra concluir a pergunta que eu fiz, eu também quero responder. Eu adoraria ver uma Anastácia, e não só o filme virando live action, como depois do sucesso de Hamilton. Por favor, Disney, abra a mão, compre a versão de Anastácia. Se não vier pro Brasil, eu quero ver a versão gringa no Disney Plus, né? Por favor. Temos um programa, vamos agora, gente, falamos um pouco sobre a Anastácia, que
É um desenho animado incrível, que mesmo que ela não goste, a gente continua amando. Conta pra gente no @papoanimado, na foto do episódio, o que você acha de Anastácia. Você concorda comigo e com o Diego que temos um gosto mais apurado e que temos bom gosto, que o filme é bom? Ou você é do time do falar Alan? Uma pessoa que é gosto apurado é puxado, né, galera? É puxado, ok. Mas comenta lá no nosso Instagram e se você ainda não segue a gente, segue lá. E vamos, meninos, para as dicas da semana, que a gente tem que finalizar esse programa que já deu mais de 1 hora de duração. Vamos então para as dicas da semana e eu vou puxar, obviamente, o nosso convidado, Diego Vargas. Além de toda essa questão de documentário de livro sobre a Anastácia, o que você tem visto, ouvido, ou o que você quer indicar para a audiência do Papo Animado, Diego Vargas? Não, eu acho que assim, já dei um monte de dica aí de coisa, dá pra vocês muito bonitinhos, vocês irem assistir Anastácia, depois ir no Spotify, ouvir a trilha do musical, depois você vai bonitinho no Netflix, assiste o documentário que tá lá, depois você vai lindinho absoluto e lê um dos livros e aí você já vai ter feito o curso completo, tá bom? Você só tem feito lição de casa de Anastácia? O que você viu essa última semana de bom de cinema? Você viu que eu puxei pra ele, né? Eu puxei pra facilitar. O que você tem visto? Fala qualquer coisa. Grey's Anatomy, aquele. Eu estou absolutamente imerso nesse momento, nessa caralhada de série que a Disney liberou, as séries antigas que a Disney botou no Disney Plus. Eu lá, se reclamei de que não tinha essas séries, não me lembro, porque quando estreou a Disney Plus, eu xinguei muito que não tinha essas séries, e esse dia chegou os refrescos, gente, chegaram. Então, assim, eu tô meio que, eu tô assistindo ao mesmo tempo a série da Pequena Sereia, a série do Defensores da Lei, a série do Gárgulas e a série do X-Men, e aí tô louco pra assistir os Ursinhos Gummy, e tô louco pra assistir Doug, e tô reclamando que não tem Aladdin, e então, assim, são muito boas, em níveis diferentes. Por exemplo, Defensores da Lei eu comecei a assistir e falei, putz, eu queria tanto ver, ele é muito bobinho, mas Gárgulas eu me surpreendi, é muito pica, X-Men também é muito bom, então assim, e é tudo assim, né, 65 episódios, então é coisa pra cacete. Eu tô nesse momento, assim, afundado e feliz nesse monte de série muito legal, muito fofo, é muito bom, eu tô amando, eu amo. E você, Alan, o que você tá fazendo de bom nessas últimas semanas? Então, além de estar fugindo de trabalho, o que tá me fazendo, assim, ter um respiro no final da noite é ver algumas coisas que ainda não estão no Brasil, mas dia 29 de junho já vai estar aqui no Brasil, pelo menos Legendary, que essa temporada tá muito boa. Eu sou, bom, desde o ano passado apaixonado por Legendary, né, que pra quem não conhece é um reality show aí da HBO Max, com casas de ballroom, casas que fazem Vogue, e tem a minha deusa Jamila Jamil, né, tem também a Megan Thee Stallion como uma das juradas, né, uma das apresentadoras, enfim, são 4 juradas, e tem convidados especiais também, é maravilhoso. Também tô vendo Love Victor, mas aí só vai estar aqui no Brasil em 31 de agosto, né, então não vou falar muito. Você tá vendo pelo Clube do Vídeo, né? Clube do Vídeo, tô adorando. Inclusive essa temporada deu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, é muito adolescente, né, olha só. votando. Mas inclusive até a crítica elogiou, falou que a trama tá mais madura, enfim, tô bem ansioso para essa série chegar logo aqui no Brasil. Chega no final de agosto, vai 31 de agosto. Setembro, no Star Plus, que é o novo serviço de streaming da Disney, que vai fazer a gente pagar duas merdas de serviço de streaming, né, Disney? Obrigado. Vai tomar no cu. E eu queria endossar a dica do Diego das séries animadas, porque eu tenho assistido aos sábados, tal qual quando eu era criança, Hércules, e continua muito engraçado. E pra mim, assim, eu continuo rindo do Ícaro, como ele é maravilhoso. Enfim, eu amo a Cassandra. A Cassandra, maravilhosa, que nem aparece no primeiro episódio, né? E depois ela começa a ser uma personagem regular. Mas enfim, tô adorando rever Hércules também. E você, Léo, o que você indica? Vai aí agora mostrar seu gosto refinado. Eu vou endossar o de vocês aí, do Disney Plus, que estou assistindo Hércules, estou assistindo Doug, estou assistindo Ursinhos Gummy, e tem mais uma que eu estou assistindo, Tico e Teco e os Defensores da Lei. Mas minhas dicas são, a primeira dica, eu tenho 3 dicas. Uma para quem tá indo no cinema. Nessa última quinta-feira estreou Veneza, filme novo do Miguel Falabella, que é uma fábula sobre sonhos, que tem uma trilha sonora incrível, efeitos visuais e uma fotografia maravilhosa, além de um elenco maravilhoso que tem Dira Paz, Du Moscovis, Carol Castro, André Matos e Daniele Winitz, que são toda a turminha do Falabella.
Vou fazer rapidinho contar a história do filme. O filme conta a história da gringa, que é uma cafetina cega já de idade, que tem como um grande sonho ir conhecer Veneza para poder reencontrar o seu grande amor do passado. E aí todo mundo que trabalha com ela nesse bordel, que ela ajudou quando era mais nova, decide resolver realizar esse sonho dela, só que tem um pequeno problema. Tá todo mundo fudido, todo mundo não tem dinheiro, mas eles vão fazer o possível para que realizem esse último desejo de vida da gringa. O filme é lindíssimo, vale a pena ver. Se você não estiver indo aos cinemas, quando o filme lançar nos streamings, por favor, assista Veneza, prestigie o cinema nacional. A gente já vem aqui nos últimos episódios citando produções nacionais para o pessoal assistir. Diego já assistiu. Você gostou do filme, Diego? Assisti, gostei muito, achei muito bonito o filme, achei muito... Ele tava pronto já, né, antes da pandemia, mas eu achei legal. Ele passou no Festival do Rio em 2019. Mas eu achei legal assistir agora, porque é um filme que, no final das contas, ele é bem simples, assim, eu até achei que ele podia ser mais bem desenvolvido, um pouquinho mais comprido, eu senti um pouco de falta de algumas coisas, mas eu achei que no final foi legal assistir um filme sobre a coisa de, assim, vamos sonhar um pouco, né, vamos, a gente tá precisando, a realidade, né? A realidade tá puxada, assim, se a gente se permitir também, porque são personagens que estão sofrendo para se permitir sonhar, botar a cabeça em outro lugar, imaginar uma realidade possível. E assim, tem uma melancolia nisso. Eu achei que tem muito a nossa carinha que a gente vai chegar em 2022 destruído, viu? Cansado, viu? Eu vou tomar essa vacina e eu vou falar assim, Jesus, o que sobrou de mim? Esse filme eu acho que tem um pouco essa cara. Pra quem não tá indo ao cinema e quiser uma dica, na última sexta-feira, dia 11 de junho, estreou a segunda temporada dos curtas animados Zens, que vai trazer várias cenas de clássicos da Disney, desde Branca de Neve até Raya, o Último Dragão, e é aquela série que eles mostram cenas dos filmes com o som ambiente sem as falas dos personagens. É bom pra relaxar um pouquinho antes de dormir. Eu já vi a primeira temporada inteira e eu adorei o jeito que eles apresentaram. Então, acho que vale a pena o pessoal dar uma olhadinha na segunda temporada. E para quem não tem Disney Plus e para quem não tá indo no cinema, no último dia 9 de junho, em comemoração ao mês do orgulho, a Pixar liberou no YouTube deles o curta Segredos Mágicos completinho. Então, se você ainda não assistiu no Disney Plus, ou se você já viu no Disney Plus, corre lá no YouTube da Pixar, porque tem comentário do diretor e do produtor que não tem no Disney Plus. Eles fizeram um comentário de mais ou menos 1 minuto falando da importância do curta, da importância do mês de junho pela diversidade. O curta já foi visto por mais de 61,3 mil pessoas, lá tá no númerozinho do YouTube. Então vai lá dar streaming no curta para quem não viu, e para quem viu vai lá também dar streaming, porque é legal ver que o pessoal tá valorizando os curtas da Pixar, os curtas que trazem personagens LGBTs como protagonistas. Eu não sei se o Alan e o Diego já sabiam dessa notícia, mas acho que vale a pena o pessoal ir lá curtir o curta. Não sabia. Eu também não sabia. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse grande especial sobre a Anastácia, que vocês nos cobraram muito, mas finalmente saiu, né? Adorei saber muito mais sobre a história real dela, porque eu sabia o meio por cima, e Diego trouxe informação muito legal também. Espero que o Diego, inclusive, tenha gostado. Obrigado, Diego Vargas, novamente por ter participado. Aê! E já é de casa, né, gente? Tá aqui todo mês praticamente. Amei, gente. Eu amo participar, eu amo... Fiquei zoando que eu ia cancelar o Alan, mas eu gosto de saber também quando as pessoas não gostam de alguma coisa que eu gosto muito, porque a gente vai levantando esses pontos e reanalisando as coisas e mudando de opinião, e eu acho é tudo válido. E tá tudo bem, uns gostam, outros não gostam, e tá tudo certo. E peça seu biscoito então, Diego. Eu sou minimalista, eu tenho só Instagram, @Diego Barga, vocês podem ir lá, eu sou acessível, manda DM, a gente conversa, vocês veem, eu falo pelos cotovelos, então assim, eu tô sempre aberto aí pra bater um papo animado, olha aí. Alan, e você? Onde a gente te encontra nessa semana? @alanwood.mp4 no Instagram, alanwood_ no Twitter, e também já vão lá no Põe na Roda assistir a entrevista que eu fiz com o elenco de quem vai ficar com o Mário. E você, Léo Francisco? Eu, além de estar trabalhando pra caramba, estou no Instagram como Cadê o Léo Francisco, postando notícias de Disney, postando os filmes que eu já assisti Luca, gente. E no Twitter eu tô como Léo Francisco. E vamos, né, Alan? Em breve teremos episódio especial falando sobre Luca e sobre Wish Dragon, a nova animação da Sony Animation. Da Sony Animation, que tá aí sendo distribuída pela Netflix. Gente, os próximos programas, assim, ó, olha, só tem coisa boa, tem um outro que destoa, mas o de resto, filho, é só coisa boa. Gente, é isso então.
Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Um beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Se for eu aprendendo, eu vou aprendendo. Como é que soube? Eu sempre soube e até acredito que sei mais. Ania, você é demais! Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.